Se Deus está te tirando você de um trabalho, é do trabalho que você está mesmo aí atual. Deus falou para você, filho, filha, eu quero que você saia desse emprego e vou levar você para um outro lugar que faz parte do seu propósito. Você vai ter que tomar cuidado durante esse momento aí. Por quê? Isso aconteceu comigo, pessoal. E eu vou relatar para vocês aqui agora o meu testemunho, o que aconteceu comigo, e que vocês fiquem atentos para que vocês não caiam nessa. Eu não caí, graças a Deus. Mas vou passar para orientar para vocês também, porque Deus ele tem um projeto. Você não entrou nesse vídeo por acaso, porque já diz na palavra de Deus, não existe acaso. Amém? Então, pessoal, Deus ele tem falado assim para mim assim, filho, eu quero que você saia do trabalho onde você está trabalhando lá. Eu trabalhava numa empresa de salgadinho. Eu era operador de máquina lá. Aí o que aconteceu? Deus ele falou, filho, eu quero que você saia. Beleza, saí. Só que nesse momento que eu saí, eu já estava estudando, eu estava buscando mais a Deus, tudo. Só que tem um porém. No meio desse meio termo aí, você sabe que as trevas se levantam mais ainda. O inimigo ele não vai se levantar com quem está nem aí para Deus. Pessoas que não estão nem aí para o seu propósito, o inimigo não vai se levantar. Ele vai largar e falar, não está nem aí para Deus, então não é ameaça para nós. Essa pessoa não é uma ameaça para Deus. Então, vamos deixar ela quieta. Agora, aquele que se posiciona no propósito de Deus se torna automaticamente uma ameaça, uma bomba no inferno. Você tem noção disso? Aí o que o inimigo ele faz? O que ele mais fez com os filhos de Deus, desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento da Bíblia? Foi o quê? Manipular. Distrações. Ele pode não impedir a tua bênção, mas ele pode impedir você de alcançar a sua bênção. Você entende isso? Como assim impedir? Ele coloca distrações no seu caminho. E foi o que ele tentou fazer isso comigo também. Ele tentou colocar várias distrações. Ó, pra você ter uma noção, que louco é o negócio. Eu ali, né, falando, não, tá bom, Deus quer que eu saia do meu trabalho, ok, já estava 3 anos ali já, na minha empresa, né, trabalhando ali, já estava 3 anos trabalhando na empresa ali já. Não tinha nenhuma falta, nenhum atestado médico. Eu seguia certinho. Eu não era baba-ovo, era um cara sossegadão na minha, mas eu fazia a minha parte, quietinho na minha, e buscando a Deus. E nesse momento, antes de eu sair da empresa, eu já estava sofrendo muito ataque espiritual mesmo. Porque só a partir do momento que você se posiciona para buscar Deus, o inferno já se levanta contra você. A partir do momento. Não só quando você vai viver algo novo. Quando você vive algo novo, aí, lógico, aí o problema aumenta mais ainda, né? A guerra aumenta mais ainda. Só que o favor divino também aumenta muito mais ainda também. Você entendeu? Por isso que Deus ele fala, toda vez que você for entrar em algo novo, toda vez que Deus for te mostrar algo novo que Ele tem para você, você vai ter que orar mais, dedicar mais o seu tempo a Ele também. Para você aprender claramente, nitidamente, ouvir a voz dEle. Porque a sua vida vai ser guiada através da voz dEle. Está entendendo? Você só vai realmente viver aquilo que Deus tem para você a partir do momento que você se dedicar mais o seu tempo a Ele. Você está entendendo? Então, resumindo, na parte do trabalho lá, Deus falou para mim assim, filho, quero que saia do trabalho. Aí tá bom, eu saí do trabalho. Só que nessa que eu saí do trabalho, eu estava estudando. Estava buscando a Deus. Daqui a pouco, o que aconteceu? Satanás veio. E como que ele colocou o ataque? Ele usou 5 pessoas. 5 tipos de pessoas. Para quê? Para me oferecer emprego. Para não deixar eu viver aquilo que Deus tem para mim. Olha que louco. E o inimigo, ele é esperto. Ele é esperto porque ele espera o quê? Ele espera o momento que a gente tá naquele momento assim, tipo, eu não tenho muito dinheiro agora, é isso, aquilo, a turma vai começar a me cobrar isso, aquilo, sabe? Ele tenta achar uma brechinha ali, como ele fez com Jesus, quando Jesus estava no deserto. Se você realmente é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Entendeu? Ele estava testando a fé de Jesus em Deus. Aí Jesus respondeu ele como? Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Entendeu? Confrontou ele. E é assim que nós devemos fazer também. Se Deus está te tirando você de um trabalho, você tem que vigiar em dobro. Deus fala na palavra dele, ore, mas também vigie. Tem muitas pessoas que só oram, mas não vigia. Aí se ela não vigia, ela quebra a cara. Se ela não vigia, ela perde a bênção que Deus tem para ela. Você está entendendo? Eu não sei para quem é essa palavra, pessoal, tanto assim, mas Deus tocou no meu coração, então eu estou gravando aqui, pessoal. Estou falando o que Deus falou para me falar. Eu não sei para quem é essa palavra, mas, né? Então, ó, pessoal, preste atenção. Você que está assistindo, preste muita atenção no que Deus está te falando através da minha vida. Ele tem um projeto para você, muito grande. E conforme Ele for
E conforme você for avançando com Deus para os próximos níveis, porque é em nível que a gente avança com Deus, você vai ter que se dedicar mais o seu tempo a Ele, mais a sua relação, o seu relacionamento com Ele. Você tem que buscar aumentar o seu relacionamento com Deus profundamente, todo dia. Não é só um dia, é todo dia. Amém? Porque se você não se aprofundar com aquilo que Deus tem para você, você não vai conseguir conquistar aquilo que Ele tem para você. Então, pessoal, voltando à parte lá que eu estava falando então para você das 5 pessoas que começaram a oferecer emprego para mim, veio um lá da academia para mim e falou, viu, tem um trabalho para você, cara, você não quer ir lá trabalhar com nós? Aí daqui a pouco eu falei, não quero, obrigado. Aí tem uma outra empresa lá que era uma empresa top, mas top mesmo, uma empresa lá, era muito top. Eu não vou falar o nome dela aqui só. Tem um salário bom, muito bom mesmo, sabe, tinha muitos benefícios. Mas Deus, Ele falou para mim, filho, não é isso que eu tenho para você. É o inimigo que está colocando isso daí no seu caminho. E eu falei, daí eu já consegui discernir, daí tá bom, excluí. Aí daqui a pouco eu achei que não ia vir mais, daqui a pouco veio mais pessoa ainda, veio mais 2 ainda oferecendo emprego pra mim, vaga de emprego pra mim. Só pra mim não entrar naquilo que Deus tem pra mim. Olha que louco, velho. E Ele vai fazer isso a mesma coisa com vocês também. Se você tem um chamado, na verdade sim, você tem um chamado, mas depende da pessoa se ela realmente quer seguir o chamado de Deus ou não. Mas como você entrou nesse vídeo aqui, é porque realmente Deus já está te direcionando para aquilo que Ele tem pra sua vida. Você tem que o quê? Buscar muito mais intimidade com Ele. E não se distrair. Não cair nas lábias do inimigo. Porque o inimigo ele vai usar pessoas para tentar te tirar do foco. Ele vai usar o que for. O inimigo vai tentar se levantar de alguma forma ali para tentar distrair você. Para não deixar você alcançar aquilo que Deus tem para você. Pois Deus ele deixa bem claro na palavra dele. Tudo é lícito, porém, nem tudo me convém. Entendeu? Por mais que o emprego que você viu ali, que ele é bom, ele é certinho, tudo, se ele não faz parte do seu propósito, você não pode entrar nele. Você está entendendo? Se aquele trabalho ali, por mais que ele seja tudo certinho, ele pode estar 99% ok, mas se aquele 1% não vem de Deus, esquece. Você está entendendo? Se você realmente quer viver aquilo que Deus tem para você, você vai ter que ficar focado em Deus todo dia, o tempo todo. Você tem que focar no que Ele vai falar para você. Se Ele for para você sair de um trabalho, você sai. Se Ele for para você esperar, você espera. Se Ele for para você entrar nesse trabalho aqui, você vai entrar nesse trabalho aqui. Se aparecer mais 10, mais 20 pessoas oferecendo trabalho para você, não entra. Porque Ele já mostrou o caminho para você. Amém? É um vídeo simples, pessoal. Mas com muita verdade. E foi o que aconteceu comigo. E se aconteceu comigo, eu sei que com outras pessoas irão acontecer isso também. Porque o inimigo não vai levantar só contra a minha vida. Ele vai levantar contra a vida de todos aqueles que querem viver aquilo que Deus tem para eles. Um chamado, um propósito que vai abençoar não só a sua vida, mas sim a vida de multidões e de nações. Amém? Então, pessoal, leva a sério. Satanás, ele não está brincando. A partir do momento que você entregou a vida para Jesus e você realmente está dedicando o seu tempo, a sua vida a Deus, Deus ele vai te honrar, mas o inimigo vai se levantar. E basta você se posicionar. Amém? Então fique atento, pessoal. Fique atento em tudo que Deus vai falar para você. Fique atento. Se Ele já te falou o que você tem que fazer, marca num bloco de nota, marca no papel. Foca somente nisso que Deus falou para você. E busque discernimento. Peça discernimento para Deus. Peça, porque se você não tiver discernimento, você pode quebrar muito a sua cara. E vai entrar em lugar que não era para você entrar. Não se distraia. Porque uma das maiores armas que o inimigo usa contra os filhos de Deus é a distração. Como ele tentou fazer com Jesus. Mas Jesus venceu. Por que Jesus venceu? Porque Jesus estava o tempo todo olhando para Deus. E não para as circunstâncias, não para o mundo, não para as pessoas. Amém? Foca no que Deus tem para você. E não se distraia para nada. Amém, pessoal? Essa é a palavra que Deus queria entregar para vocês. Espero que tenha ajudado alguém. E peço a vocês que, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, habilite o sininho e compartilhe esse vídeo. E escreva nos comentários se vocês estão passando por isso também já. Ou já passaram. Amém? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.